Bom dia, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 20 de dezembro e são quase 15 para 7 da manhã. Os livros que eu separei hoje, dos versículos, eu vou ler um pouco mais adiante e eu gostaria de iniciar essa live contextualizando a respeito do que eu senti para deixar falado hoje pela manhã, né? Nós estávamos fazendo as orações de manhã, tínhamos também colocado a intercessão, né? Hoje de manhã eu e minha esposa oramos pela manhã e desde ontem a gente estava intercedendo por algumas pessoas, estava por algumas causas, né? A gente estava em oração e eu senti muito a importância assim de falar sobre a prudência, né? O que você bem entender, né? Prudência, discernimento. E estava pensando sobre isso e hoje de manhã na live do profeta falou sobre você ter discernimento, né? Sobre essa preocupação de fazer as coisas de maneira cautelosa, com zelo, né? Com tudo fazer com qualidade, né? E você não colocar o sentimento, né, na frente da situação o qual você está passando ou tratando, né? E por esse motivo eu entendi que realmente a palavra de hoje ela deveria ser ministrada com relação à prudência, né? E a prudência ela nos ajuda muito a tomar a decisão certa, mas que isso tudo seja feito no seu dia com a inspiração de Deus, né? E que a gente venha ter um dia de cada vez, né? Você fazendo, aprendendo, não queira também achar que tudo tem que sair perfeito, né? Óbvio que quanto melhor sair a questão, a solução, melhor serão para todos, né? Mas tudo isso você deve entender com muita disciplina que o processo ele vem através de um processo de aperfeiçoamento contínuo, né? E muitos se enganam aqueles que acham que tudo vai sair perfeito, tudo vai sair da forma como te convém ou como te agrada, né? Primeiro que a gente é segundo plano, né? Primeiro é Deus. E obviamente as coisas você tem que dar o espaço para ser trabalhado, né? Dar o espaço para receber a orientação que vem de Deus, né? Porque se você quer tomar a frente, fazer as coisas, pode ter certeza que você não está dando espaço para receber a ordenança com Deus, né? E muito aqueles que querem fazer as coisas de uma maneira, eu vou colocar até uma palavra assim mais popular, né? De maneira estabanada, né? Fazer de uma maneira agitada. De repente você acha que está fazendo uma coisa boa, quando na verdade você pode estar danificando o processo, né? E hoje pela manhã foi isso que o profeta falou. Muitas vezes você não se nutre, né, de uma orientação mais espiritual e acha que aquilo que está acontecendo é um problema, é uma situação, vem o seu sentimento da falta de aceitação, né? E o que me leva a refletir sobre isso é que tudo tem que ser feito com discernimento. Há coisas que você tem que intervir, né?
interceder, né? Você ministrar a vida de alguém, você fazer uma recomendação, mas tudo isso tem que ser feito com amor. Não adianta você querer reprimir uma coisa quando na verdade você pode estar fazendo até pior, né? E o que me vem à reflexão de tudo isso é qual é o julgamento que vai vir depois, né? O que Deus vai julgar com relação a essa minha atitude. E coisas que eu sei, assim, na minha vida mesmo, eu tomo decisões, né? E quando eu não sinto paz, eu tenho certeza que Deus está revelando algo, né? Algo que aos meus olhos naturais aquilo não foi ainda apresentado, mas o meu espiritual está falando, né? E quando existe essa inquietação, esse incômodo, pode ter certeza que tem algo ali que, apesar de você não enxergar, né, naturalmente, o Espírito de Deus ele está te revelando. Amém, amados? E isso eu trago para vocês assim como eu estou compartilhando, né? Porque eu já fui em vários cultos também, né? Tem culto que você vai e você realmente sente que está sendo ministrado, né? Tem outro que você vê que é uma situação mais assim, eu vou colocar assim, existe mais uma eventualidade, né? Não cabe aqui a julgar o que seria essa eventualidade, mas algo que para mim não estava compatível. E se não estava compatível, cabe a mim a não ficar criticando e sim procurar, né, orientação de Deus, procurar um caminho novo, né, uma direção de Deus, né? Tudo vem de Deus. Amém, amados? Então, para a ministração de hoje, né, eu reservei 2 versículos. O primeiro fala do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Amém, amados? Esse versículo, ele fala sobre como que Deus age, né? Ele é a fonte da sabedoria, né? E ele vai te trazer a prudência, o discernimento, né? E essa situação, quando você sente que tem paz, é porque é algo que você vê que está em concordância com Deus. Agora, quando você sente que uma inquietação, né? Ore, né? Para ver primeiro se não é contigo. E você pode estar tendo uma resistência, né, em receber uma ministração, uma palavra, mas coloque sempre para que Deus haja, né, naquele momento da sua incerteza e te traga revelações. Amém, amados? Segundo versículo, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Então, aqui a gente vê que na Bíblia muitas pessoas que tiveram momentos prestes a assumir uma liderança, um cargo de grande importância, uma conquista, um as pessoas estavam, né, inquietas, no sentido de: será que isso é para mim, né? Será que realmente o Senhor está comigo, né? Deus está adiante dessa conquista, né? Será que Ele está em concordância com o que está sendo feito? Então eu vejo que isso é uma ação de sabedoria, né? É muita prudência, né? A pessoa realmente assim está tendo o discernimento para executar e ele está consultando a vontade de Deus, né? Com Deus, né? Amém, amados? O que nós devemos tomar como aprendizagem sobre isso, né? Todo mundo é falho, né? Todo mundo tem
passos ou processos que mudam diariamente, né? Não é uma coisa sempre assim previsível, né? Digamos assim, o seu dia não é previsível, né? Da mesma forma, eu entendo que isso acontece nos ministérios, né? Pode haver um levantamento de contrariedade, pode ter resistência, e outras situações que a gente não consegue também prever, né? Então, por exemplo, sei lá, um exemplo hipotético aqui, mas que é possível de acontecer. Aumentou a taxa, né, dos impostos aí, recolhimento, isso vai onerar financeiramente. Isso pode gerar um sentimento de inquietação, né? Seja para quem esteja na liderança financeira, quanto também para o pastor, né? E essas coisas nem sempre, né, elas são assim divulgadas abertamente, né? Porque a gente sabe que os pastores colocam, né, os desafios na mão de Deus, pede a orientação, a revelação, e a gente que está sendo ministrado, né, está recebendo aquela orientação, tá indo aos domingos, está vendo alguma coisa, e de repente você fala assim, isso aqui não me agradou. Então, eu te convido a refletir, né, se colocar no lugar do próximo, né? E só que um depoimento que é com relação às lives, né? Eu fico muito contente assim quando eu encontro uma pessoa, seja na igreja, teve caso aqui de encontrar uma pessoa fora da igreja, né, num lugar público, e a pessoa agradeceu, né, os vídeos que estão sendo gravados. Segundo a pessoa, né, o que relatou foi que a gravação ela tocou o coração de uma outra pessoa, né? Não entrei em detalhes perguntando, mas assim, que essas lives elas sejam mantidas em gravação aí para consultas futuras e que tudo isso venha para um único objetivo, engrandecer o nome de Deus. Amém, amados? Porque nas minhas orações eu sempre coloco, né, que durante a minha vida, né, tem muita gente que gasta o tempo da sua vida de outras formas, né? Eu decidi que eu vou manter as lives, né, para compartilhar a palavra, para levar a palavra, né? Não é uma coisa assim para causar notoriedade em termos de seguidores, né, visualizações, né? E teve até um rapaz, né, fora do Brasil entrou em contato. Eu achei muito curioso aquele assunto, né? Ele estava passando por uma situação e, assim, foi um contato por texto, né? Não foi uma coisa assim que eu procurei a pessoa, na verdade, entrou em contato, aí perguntou algumas orientações. Eu não sei por que ele não perguntou aonde ele congrega, né? Se é que ele congrega, mas assim, ele sentiu a vontade em perguntar né, eu apresentei para ele alguns versículos que respondia aquela questão. Não fui invasivo de dizer para ele o que está certo e está errado, mas eu apresentei contextualizado na palavra, né? Você tem que ter o embasamento que é junto da palavra, né? Eu aqui não sou um teólogo, não sou um profundo analista aí da palavra, né, um especialista, digamos assim, mas uma coisa eu sei, que o Espírito de Deus, ele habita em mim, e quando eu tenho dúvidas, eu tenho incômodo, a primeira coisa que eu faço eu peço orientação de Deus, a revelação, porque ele é a minha fonte de inspiração, ele é a fonte do meu conhecimento. Amém, amados? Eu quero colocar aqui um convite para vocês.
no canal do YouTube, né, logo mais ele estará já disponível. O preparo tem tomado um pouco de tempo, é a primeira vez que eu faço isso, mas tudo está sendo, né, armazenado, né, do que foi gravado nas lives numa sequência cronológica, né, e eu tenho preparado também alguns materiais para que você possa estar baixando, estudando, e que Deus, né, ministre esse teu caminhar, né, essa tua sede. Eu desejo que cresça mais e mais a sede de você querer ir atrás das informações que Deus já deixou decretado na sua palavra sagrada, né, na Bíblia. Mas o que acontece, né? A Bíblia, você lê por ler, não ajuda. O que precisa ser feito é, primeiro ore, né? Converse com Deus, ore novamente, peça revelações e a Bíblia vai te trazer. É impressionante. A Bíblia, ela é uma coisa muito interessante, porque você lê 10 vezes o mesmo versículo, você vai tendo entendimentos diferentes. Não é igual um manual de instrução, que você pegou lá, leu uma vez e é assim que funciona, pronto, acabou. Não, o negócio ele é espiritual e não tem como você prever, porque a revelação ela tem um encaixe de vários fatores. O seu momento, pelo que você passa, né? Aquele seu momento, ele está remetendo o quê? A transição de uma nova experiência, né? E a experiência na presença do Espírito de Deus, ela te traz revelações. Então, a revelação, junto da sua vivência, pedindo orientação com Deus, aí vem a questão do discernimento. E a leitura com discernimento de maneira espiritualizada é muito mais diferente, é muito mais intenso do que você pegar simplesmente ler a Bíblia de uma maneira, vamos colocar assim, como texto convencional, né? Eu particularmente não gosto de pegar um texto e sair lendo. Eu prefiro ler, reler, entender, me contextualizar naquilo e tirar uma aprendizagem daquilo que eu li, né? Então, é por isso que eu não sou muito fã de coisas que o pessoal manda assim no celular, no WhatsApp, que é coisa assim muito de moda, muito aquele negócio expansivo assim de você pegar um vídeo tirando sarro, alguma coisa. Raramente eu sou uma pessoa assim que fico distribuindo esse tipo de material, né? Grupos de WhatsApp com piadas em excesso é uma coisa que não me edifica. Pode ser interessante para outros, mas para mim é uma coisa que eu acho que é uma perda muito de tempo. O tempo da gente é precioso demais. E a partir do momento que eu tenho isso consagrado para Deus, eu imagino que não é prudente, né, você desperdiçar o tempo com coisas que são fúteis, né? Aqui não é uma crítica com quem gosta disso ou precisa de uma distração, né? Muito pelo contrário. Faça, né? Se isso te agrada, faça, né? Mas primeiro de tudo, veja se isso está em concordância com a palavra e se o Espírito de Deus ele já não está te ministrando, né? Ele pode estar te questionando, será que é isso mesmo que agrada a Deus, né? Então, é um ponto importante a ser levado em consideração, porque tudo isso que eu estou falando faz parte da reflexão da sabedoria, a prudência e o discernimento, né, que vem de Deus. Amém, amados? Eu vou colocar aqui uma contextualização sobre como que é o caminhar de Deus, né? E um tempo atrás eu tinha refletido sobre isso. Eu nem coloquei isso no roteiro aqui para falar, mas eu senti que devia falar isso rapidamente, né? Não sei para quem já usou o Waze,
GPS, Google Maps, todos esses aplicativos aí que nos ajudam a chegar ao tal destino, né? Eu tenho uma colocação que é assim: a vida com Deus, ela se assemelha um pouco ao funcionamento como um aplicativo de navegador GPS, né? Você tem, quando você conhece um determinado caminho, você pode se basear pelos sinais, né? Quais são esses sinais? A placa, o layout do ambiente, um prédio conhecido, você sabe que está próximo do local que você está almejando, né? Então, quando é algo que você tem uma certa noção, o GPS ele nem tanto ele é tão assim prioritário, ele vai funcionar mais como uma ferramenta de apoio, né? A ponto que se você não conhece o teu destino, você nunca foi, você nunca visualizou e você depende do GPS, você fica com uma certa tensão, né? No sentido de não sair, não entrar na saída errada, não entrar, sei lá, entrar numa rua errada, numa rotatória você não sair antes, né? Tudo isso te deixa tenso, né? Quando você não tem o conhecimento, né? E aí você sabe que você está totalmente dependente do GPS, né? Talvez não seja da época de vocês, mas eu sou uma geração que foi antes da existência do GPS, né? E tinha um negócio chamado guia, né? Guia de mapas, guia de ruas, enfim, né? Guia, né? Essas guias, elas eram vendidas na banca de jornal e eram uma chulapa, assim, um negócio bem largo, assim, pesado, alguns até mais grosso do que a Bíblia, né? E isso você deixava no carro e você dependia de um apoio de alguém para estar acompanhando, porque você não consegue dirigir olhando o guia, né? Tem pessoas que eu imagino que tem essa destreza, mas eu acho que é muito perigoso. Então você contava com um auxiliador lá que, além do mapa, ia te falando, vira aqui, vira ali, e você tinha que folhear páginas para cair na continuação da rua, né? Não era uma coisa muito amigável, né? E eu entendo, né, tirando essa reflexão do GPS e o guia, né, falando assim, eu entendo que isso se assemelha muito à nossa vida em Cristo quando a gente está dependendo do Espírito de Deus, né? Porque você tem um objetivo, você almeja chegar a um determinado lugar, né? Sei lá, sucesso financeiro, formação acadêmica, compra de uma casa, enfim, que você estiver aí objetivando. A partir do momento que você está, né, tá naquele percurso, tá lá no volante, você tem duas alternativas. Você se apoia mais em quem está lendo o guia, né, o mapa lá para você, que no caso é o Espírito Santo, né? E no caso do GPS, né, você recebe as instruções, as coordenadas que está chegando lá, vira direita, vira esquerda, tal rotatória saia, segunda saída, né? Você segue exatamente, ou você vai acabar perdendo mais tempo, né, para chegar até o seu destino. E assim eu vejo que a vida com Deus se assemelha muito a isso, né? A gente precisa estar atento aos sinais, porque em todo momento os sinais são apresentados, mas quem não está íntimo com Deus passa por uma placa despercebida, não sabe que está se distanciando do seu destino, né? Então, assim, a colocação aqui entre o GPS, o guia, que eu quero dizer é que o ponto central, né, da nossa atenção, que isso está pautado na questão do discernimento, né, a prudência que a gente falou, você está sensível ao que Deus está te falando, né? Às vezes Deus te traz uma pessoa e essa pessoa vai estar revelando, né? Vai
está reafirmando aquilo que você busca, né? É impressionante isso. Na minha trajetória, a vivência com o profético, eu tenho uma experiência muito profunda nisso. Porque no começo eu não era muito assim de acreditar, né? A profecia vem, mas ok, a pessoa está sensibilizada naquele momento. E uma vez eu fiz um pedido para Deus, né? E esse pedido estava obviamente em segredo. Eu orei, fiquei na minha, e bem naquele dia eu falei, ó, eu tinha delimitado até um prazo. Eu falei, ó, hoje até tal hora, se não acontecer, significa que esse não é o caminho que o Senhor está querendo para minha vida. E eu tinha colocado uma palavra bem específica, que essa palavra deveria ser entregue para mim até o final do dia. E o que aconteceu é que eu tinha ido para um culto, foi durante a semana, e o culto já tinha acabado, a palavra não tinha chegado até a mim. E aí eu falei, bom, significa que não é exatamente o que eu imaginava, né? Era coisa da minha cabeça, então não é, a revelação ela não é uma coisa que Deus está em concordância, né? Então eu falei, ok, tudo bem, entendi. O que acontece é que eu já estava indo embora, tinha desalarmado o carro, né, no chaveiro, e na hora que eu desarmo o carro, uma pessoa vem correndo, né, primeira vez que você vem aqui e tal. Eu falei, não, é a segunda vez, né? Era uma outra igreja, não vem ao caso, né, aonde que eu estou falando, mas eu estava lá para ver se a ministração, né, caminhar com Deus era realmente no profético. E o que acontece é que essa pessoa, né, veio me saudar, tal, e eu nunca te vi aqui, né? Seja bem-vindo, tal. Eu estava lá a convite, né? E a pessoa que me convidou, curiosamente, não estava, né? Mas mesmo assim eu fui. E essa pessoa que veio depois que eu desarmei o carro, falou assim, ó, Deus manda te entregar. Aí ele me falou a palavra-chave. Eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus, eu entendi agora. Caramba, Deus fala no íntimo mesmo, no ponto e vírgula. Amados, aqui é relato de alguém que passou por essa experiência, né? Eu não estou refraseando o que eu ouvi, não, estou relatando o que aconteceu na minha vida. Então, o que eu quero dizer é, Deus está mais próximo do que você imagina. Ele fala com você no íntimo. Porque o Espírito dele habita em você, né? E o que a gente leu agora sobre a prudência é: coloque na mão de Deus, peça revelações e ele vai te trazer. Ele vai usar alguma forma, alguma estratégia inesperada, né? Por que eu falo inesperado? Porque para mim eu ia receber a ministração durante o culto. E não, foi fora da igreja. Saí da igreja, recebi a ministração na rua antes de eu entrar no carro. Então a vida com Deus, ela é assim. Por que ela é assim? Para Ele te mostrar que as coisas de Deus acontecem sobre milagres, de forma inesperada. Amém, amados? E tudo isso para você lembrar que Ele é Deus, o Criador, edificar a tua vida e você entender que você depende dele. Eu, no caso desse exemplo do GPS, o guia que eu falei, uma coisa eu sei: quando eu estou tenso, eu pego o volante e falo, Deus, conduz aí, porque eu não sou perfeito. O Senhor é perfeito, o Senhor conduz e faça o melhor, né, para te engrandecer. Amém, amados? Que o seu dia seja assim também. Vamos aqui então encerrar essa live com uma oração. Tô vendo aqui que Paulo tá aí, o André, a Lucia entrou também. Muito obrigado pela participação.
Vou encerrar aqui com uma oração e abençoar o seu dia. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante dessa oração, Pai, nessa live. Colocamos a vida dos participantes aqui desta live, a vida também daqueles que estarão assistindo posteriormente, Senhor. E que o Senhor faça, Pai, o íntimo da revelação para mostrar o quanto o Senhor é próximo de nós, Senhor. Por isso, Papai, no início dessa oração, nós colocamos o nosso reconhecimento dos nossos pecados, as nossas imperfeições, aquilo que nós fizemos quando não te agradou, Pai, de forma intencional ou não intencional, pedimos perdão, Pai. Lave-nos, ó Pai, com o sangue de Jesus Cristo, purifique-nos os pecados para que a gente possa adentrar em sua presença, Senhor, e iniciamos esse dia já consagrando em tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor seja o guia, o piloto e seja o coordenador das nossas rotas, ó Pai. Leve-nos, ó Pai, em sabedoria, em discernimento, para que a gente cumpra conforme a tua vontade, Senhor, que a gente também possa estar sendo instrumento nas tuas mãos, onde nós entrarmos, estejamos protegidos, ó Pai. Traga os teus anjos, Senhor, brindes à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda, do topo da nossa cabeça à sola dos nossos pés, Pai. Proteja-nos contra todos os males. Agradecemos por mais um dia que se inicia, pela nossa saúde, porque nós temos o que comer. Obrigado também por causa do nosso discernimento, que o Senhor sempre nos traz a fonte da inspiração, fonte da sabedoria. Guie também, Senhor, aquele momento de aflição daqueles que clamam por uma solução, por um emprego, por um medicamento, seja o que for, Pai. Qualquer situação que a pessoa estiver e aflição, que o Senhor também intervenha no processo, traga aquilo que está embalado como problema, mas é um milagre disfarçado, que o Senhor revele as coisas e a pessoa alcança até os seus milagres, ó Pai. E pedimos assim, já desde já, Pai, esse dia que venha todos a fazer com gratidão a esta oração, em concordância, Senhor, para que a pessoa também desfrute do seu melhor presente, Pai. Porque assim como dizem em suas palavras, nós somos seus filhos, nós fomos adotados por Ti a partir do momento que Jesus derramou sangue lá naquela cruz, Pai. E o nosso acesso contigo é possível graças a esse reconhecimento em fé do sacrifício de Jesus que nos lavou do pecado, Senhor. Por isso, nesta oração, Senhor, eu peço para que o Senhor edifique a vida de cada um, renove, inspire-os, ó Pai, aquele que está afastado, chateado, aquele que passa por um desafio, está passando por algum processo, Pai, que o Senhor traga, Senhor, discernimento, sabedoria e que venha a mansidão também para a pessoa ter a calma para desenrolar as coisas, mas conforme a Tua vontade e através da Sua obra, Pai. Que não seja feita as coisas através da força do braço da pessoa, mas que o Senhor tome o rumo e conduza a pessoa da melhor forma possível, Pai. Queremos agradecer também pelas nossas famílias, a nossa casa, o lar, a saúde de cada um. Queremos colocar aqui também, Senhor, que a pessoa que está indo para o trabalho, o Senhor proteja, o guie, Senhor, livre de todos os males, torne-os invisíveis perante os olhos dos inimigos, Senhor. E aquela pessoa que está intercedendo também, Pai, incline os seus ouvidos, Pai, para que essa pessoa possa estar percebendo o quanto o Senhor tem trabalhado, tem mudado, e que de pouco em pouco a pessoa também entenda que não é com seus braços, e sim através de Ti, Pai. Queremos agradecer pelos nossos ministros, pastores, profetas, dos levitas, intercessores, pelos evangelistas, missionários, por todos eles, Pai, pela equipe de segurança também, Senhor. Queremos agradecer, Pai, pela vida de cada um que tem trabalhado na sua obra, trabalhado na sua missão, se dedicado, se empenhado
e tem colocado o seu momento de vida consagrado a Ti, Pai. Queremos agradecer pelo discernimento de cada um deles, Senhor. Aquele que está afastado, está enlutado, está chateado, que o Senhor também traga um momento de renovo, para que a pessoa saiba que o Senhor é o Pai que faz tudo com amor, porque o Senhor doou o seu próprio Filho para nos purificar, para termos acesso até a Ti, Senhor. E dessa mesma forma sabemos que o Senhor quer o melhor para nós, o Senhor quer a salvação para todos nós, e que o Senhor venha estar entrando profundamente no coração de cada um, dando esse discernimento, sabendo que a pessoa está desperdiçando o seu tempo em vida, e que venha estar corrigindo a rota conforme a Tua vontade, ó Pai. Que faça também essa pessoa entender que existe a necessidade da dependência do Senhor. E que o Senhor traga esse momento para cada um deles de sabedoria, Pai, discernimento, que não é fazer conforme a vontade própria ou com a titularidade própria, mas sim que o Senhor seja o titular de tudo que for acontecer, Pai. Queremos colocar esse momento da oração em reflexão de cada um desses, ó Pai, e que esse vídeo seja usado como instrumento do Senhor, Pai. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos trazido, nos fornecido, nos ajudado até aqui, pela graça de cada dia, misericórdia de todos os dias, ó Pai. Agradecemos por esse momento do passaporte que o Senhor nos dá da salvação, Pai. Por isso, Senhor, é assim que nós colocamos essa oração em concordância com cada um deles. Visite-os, ó Pai, intensifique a sua presença com cada um deles, ó Pai. Que eles venham testemunhar depois a experiência contigo, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e vivam na presença com o Pai. Amém? Fiquem bem.